Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu trago um anime da garota que é tratada como um cara que tá tentando fazer o cara que ela gosta perceber isso. E como estão curtindo, cá estou trazendo uma parte 5 que aconteceram umas coisas bem legais. Primeiro que mostrou um lado da Carol que a gente não conhecia ainda. Ela tem cara de ser uma garota bobinha, mas ela é muito mais esperta do que parece. Além de que quase acabou acontecendo algo entre o Jun e a Tomo. Isso porque os dois pararam em uma situação bem inesperada. Aliás, eu já percebi com o tempo que o Jun ele tá tendo os comportamentos bem diferentes perto da Tomo. Acho que lentamente ele tá começando a sentir algo por ela. Só que parece ser algo inconsciente ainda, saca? Mas relaxa aí que logo vocês vão entender do que eu tô falando. E dessa vez já começa com a Carol perguntando tanto pra Mizuzu quanto a Tomo quando que as duas iriam na casa dela. Que a Tomo, ela ficou tipo, ué, mas quando que combinamos isso? Não foi eu ou foi você? Eu também não. Ah, é que eu sempre quis dizer isso. Olha a audácia desse filho da puta! Basicamente a Carol só quer aproveitar que tem amigas e fazer coisas que ela não fazia antes. E foi engraçado que ela fez um mapa para as duas irem na casa dela que parecia bem infantil. Só que até que foi bastante funcional porque elas encontraram a casa da Carol. Inclusive deu pra perceber que ela é muito mais rica do que parece. Olha só o tamanho do terreno da casa da garota. Mas foi nessa hora inclusive que apareceu uma mulher que não tem nem como negar que ela é parente da Carol, tá ligado? E por ela ter visto tanto a Mizuzu quanto a Tomo paradas ali, ela achou as duas bastante suspeitas, por estarem olhando pra dentro da casa dela, saca? Cara de quem vão aprontar! Principalmente porque ela pensou que a Tomo inclusive era um garoto, que ela ficou bastante surpresa quando viu que era uma garota. E como eu tinha falado, essa casa é tão grande que a mãe da Carol, ela consegue se perder dentro da própria casa. Mas de qualquer forma, elas acabaram chegando na casa, que quando ela se encontra com a Carol, o jeito das duas é muito engraçado. Ela se abraça como se uma estivesse distante uma da outra há bastante tempo, tá ligado? E as duas inclusive têm a mesma personalidade. E foi engraçado que a Carol cumprimentou a Tomo e ela ia fazer o mesmo com a Mizuzu. Só que a garota, ela não curte muito abraço. E a Mizuzu às vezes também ela é bastante enjoada, porque a Carol tinha dito que também tava de trança e as duas estavam combinando, e na hora a Mizuzu desfez a trança só pra não combinar mais. Olha a audácia desse filho da puta! E nisso todos acabam indo pro quarto da Carol, que inclusive é gigantesco. Ela até mostrou pra Tomo as fotos dela na infância, que tem um momento ali no meio disso que a Mizuzu queria ir no banheiro. E no caminho, quando ela tava indo, a mãe da Carol começou a seguir a Mizuzu, porque ela achou que ela foi muito má com a Carol, saca? Então ela queria saber se a Mizuzu realmente era uma garota má. Que ela falou pra mãe da Carol mais ou menos assim: ah, então é disso que se trata. Então o que você vai fazer quando souber que eu me aproximei da sua filha, só porque eu sei que ela é uma garota rica? Olha a audácia desse filho da puta! Eu tenho que admitir que depois dessa, a Mizuzu tem coragem. Só que a mãe da Carol começou a rir e disse que a Mizuzu era uma garota fofa, que ela se sentia uma derrotada por não ter conseguido provocar a mãe da Carol. E enquanto isso, a Carol chama a Tomo pra brincar de reverse, que ela acaba falando mais ou menos assim: claro, bora brincar, eu vou pegar leve com você. Só que a Carol simplesmente amassou a Tomo no game. E não foi só ela, a Mizuzu também, que ela inclusive se sentiu derrotada tanto pela mãe quanto pela filha. Eu não estou suportando mais! Só que chega no fim do dia e as duas vão embora, e elas falam que apesar de qualquer coisa, foi divertido passar um dia na casa da Carol. Mas depois disso é quando corta pro dia seguinte, que tava chegando a semana de provas, que a Tomo tava mega preocupada. Então foi quando a Mizuzu deu uma ideia de fazer um grupo de estudos. Só que o Jun pensou a mesma coisa e chamou a Tomo pra estudar, só que a Mizuzu, ela fala mais ou menos assim: você ensinando algo, não seja cheio de si. Que posição você ficou no último simulado, só pra me lembrar? O pai aqui é brabo, eu tava nos 30 primeiros, respeita. Ah é? E eu fiquei em primeiro lugar. Dessa vez a Mizuzu amassou o Jun no argumento, que a Tomo inclusive ela ficou bastante surpresa porque a Mizuzu sempre tenta juntar os dois, só que dessa vez foi bem diferente. Só que a Mizuzu fala que ela também pode fazer isso às vezes. Acho inclusive que ela estava se referindo a passar mais um tempo com a Tomo, saca? Só que depois disso é quando chega na casa da Mizuzu, que a mãe dela inclusive é idêntica a ela, tanto na aparência quanto na personalidade, que quando ela conheceu a Carol e falou que a mãe da Mizuzu é tão fofa quanto ela falou na cara que não gostou da Carol. Senti mó pena dela depois disso. Só que depois disso foi quando começou o grupo de estudos que a Tomo tava tendo um pouco de dificuldade. Só que foi bem engraçada essa cena porque a Carol resolveu esse problema muito fácil. E também foi muito divertido a forma como ela explica. Ela fala que os números são amigos e se desse uma voltinha e jogasse pro outro lado, dava certo. Isso não faz o menor sentido, mas por incrível que pareça, a Carol resolveu o problema dessa forma de explicar. Que a Mizuzu achou muito tosco a forma de ela ensinar, tá ligado? E depois disso é quando acontece uma cena muito fofa
galhofa, que é da Tomo falando que quer entrar na mesma faculdade da Mizuzu já que ela é sua melhor amiga, que deu pra ver que isso mexeu até mesmo com uma garota séria como ela. E claro, a Carol também não podia faltar nesse bolo, né? E no dia seguinte é quando mostra o resultado das provas que a Tomo tava muito feliz por ter ficado entre os 70 primeiros. Inclusive ela diz que foi a primeira vez que isso aconteceu. E é quando o Jun aparece também e fala que ficou em 54º lugar, que tanto a Carol quanto a Mizuzu acaba falando: nossa, que bosta, você deveria estudar mais, hein? Que como vingança ele colocou os prendedores de cabelo das duas na placa da sala, tá ligado? E quando mostra o resultado da Mizuzu, que ela ficou em 2º lugar e pasmem com o primeiro, que foi ninguém mais nada menos que a Carol. Inclusive parece que ela se achou um pouco por conta disso. Pode não parecer, mas a Carol realmente é inteligente pra caramba. E nisso é quando corta pro dia seguinte que o Jun disse que comprou um jogo que a Tomo tava bem interessada, que inclusive trouxe algumas cenas da infância dos dois jogando juntos, e por conta disso, o Jun chamou a Tomo pra ir jogar na casa dele, e como não ia ter aula no dia seguinte, ela poderia ficar até mais tarde ou até mesmo dormir na casa dele, que a Tomo acabou topando pela empolgação, mas só depois que ela se deu conta que ia dormir na casa do Jun, tá ligado? Que por conta disso ela até pensou em desmarcar, só que tanto a Carol como a Mizuzu, elas não iam deixar a Tomo fazer uma coisa dessas. Presta atenção, desmarcar não é uma opção. E nisso é quando corta pra Tomo chegando em casa, que ela ia avisar a mãe dela que ia dormir na casa do Jun. E ela fala mais ou menos assim: coroa, eu vou dormir na casa do Jun. Então finalmente chegou o dia, acho que tá na hora de pensar o nome do meu neto. É o quê? Que claro que a Tomo fala que não é nada do que ela tá pensando, e ela também foi avisar o pai dela sobre isso, que inclusive ele foi super tranquilo e compreensivo, que ele não se opôs nem nada. Fiquei em choque ao ver o quão os pais dela de boa quanto a isso. E nisso é quando a Tomo chega na casa do Jun, que só lá que ela acaba descobrindo que os dois estão sozinhos em casa porque os pais do Jun foram viajar. Nani? Olha, se esse anime fosse uma história que se passa no Brasil, com essa situação com certeza ia rolar alguma coisa. Só que depois disso a Tomo foi tomar um banho, que inclusive ela tava muito nervosa com a situação, por saber que ele tinha acabado de usar aquela banheira. Só que finalmente chegou o momento que eles foram jogar e era uma partida de FIFA, que aparentemente a Tomo é boa e ela até chegou a ganhar do Jun uma vez. Só que ele também é muito bom, que inclusive estava empatado, que por conta disso a Tomo chamou ele de garoto gamer, que é uma parada que ele não curte tanto. Então ele acabou indo pra cima dela, que com certeza pitou um clima, só que o Jun infelizmente arregou. Esse é o tal do mula. Então eles ficaram jogando mais ou menos até umas 10 da noite, porque eles já estavam caindo de sono. Então eles foram deitar, que o Jun acaba se questionando antes de dormir se a Tomo estava acordada. Então é quando ele pergunta se eles sempre vão ser assim. Só que quando a Tomo ia responder, ele acabou pegando no sono, que por conta disso, ela aproveitou para olhar melhor o Jun de perto, já que ela sempre fica nervosa perto dele, que por conta dessa situação, ele mesmo dormindo acabou agarrando a Tomo e dormindo abraçado com ela, que eu acho que eles ficaram assim a noite toda. Que nisso é quando corta pro outro dia, que o Jun acaba capotando ao ver que ele dormiu ao lado da Tomo. E até na hora que ela foi embora, só quando a Tomo tava indo pra casa, foi quando ela se tocou que os dois dormiram juntos. Meu Deus do céu, Berg. Que nisso é quando corta pra escola, que o clima tava meio quieto entre os dois. Ninguém tocou no assunto, mas a Carol e a Mizuzu percebeu que aconteceu alguma coisa. É como eu falei, eu acredito que aos poucos o Jun tá sentindo sentimentos pela Tomo. Mas eu vou ficando por aqui e comentam aí parte 6 caso vocês queiram a continuação, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.